Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta quarta-feira, na parte da tarde do dia 30 de 10 de 2024. Eu venho aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama, porque eu sempre falo, quando a bola para, eles aparecem. Como o Vascão só joga agora na terça-feira que vem, adivinha quem apareceu? O CEO explicando sobre essa recuperação judicial, CFO falando sobre o RCE, aonde quem está naquela listagem, naquela fila, que está esperando 20 anos, parece até a fila do INSS, tá bom? Vai ter que esperar um pouquinho mais, porque estão dizendo que vai demorar, porque a justiça ali pelo menos deu uma aliviada, atendeu o Vasco e pelo menos, tá? Por um mês, ninguém vai poder entubar o Vasco da Gama. É um mês, sim. Ó, paga o aluguel. Você lembra? Seu Madruga e também o seu Barriga, exatamente. E para finalizar, ainda teve lá o VP jurídico do Vasco da Gama, dizendo como eles encontraram a SAF, o que eles fizeram e tudo mais. Contrapartida, o vereador que esteve trabalhando ativamente para o projeto de lei do potencial construtivo passar na Câmara dos Vereadores, parece que teve ali cobrando pesado o Pedrinho, o Vasco e companhia, porque os caras querem satisfação. E aí, meu irmão, como é que está o potencial construtivo? Bom, o potencial construtivo ninguém sabe, mas uma coisa é certa. Se lembra aquela historinha que o G6 iria virar G7? Já é uma realidade se hoje o Botafogo se classificar para a finalíssima contra o Atlético Mineiro pela Taça Libertadores da América. Se você não está entendendo, depois da vinheta eu vou te explicar isso tudo, porque o elenco do Vasco está de chinelinho. E teve aí, rapaz, olha, o protagonista, um ilustre aparecendo com a sua família e levou outro gringo europeu para poder experimentar da culinária brasileira. Vamos falar muito também do Ryan, dessa proposta do Lyon, se realmente sai ou não sai, também sobre a sua recuperação e aquilo que o Vasco irá fazer ainda essa semana para poder se preparar para esse jogo pesado, complicado, mas importantíssimo para as nossas pretensões de pré-Libertadores. E para finalizar, sabia que já saiu o juiz para essa partida entre Faísca e Vasco? Exatamente, ó. Carioca, tá? Aqui do Rio de Janeiro. Então, depois da vinheta, eu chamo vocês aqui, a gente troca uma ideia maneiríssima. Cola comigo aqui, já já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos e também agradecendo o meu amigo Gustavo, lá do Empório do Bacalhau, que no dia do meu aniversário me presenteou com essa camisa maravilhosa. Muito obrigado, Gustavo. Um abraço para toda a família do Empório do Bacalhau. Se você quiser tomar o melhor chopp, o melhor refrigerante e a melhor culinária de boteco, Rua Paula Aquiles, número 4, Vila da Penha. É só você botar no teu Instagram ali, ou então até mesmo no Google, Empório do Bacalhau, Vila da Penha. Você que mora aí na Redondeza, ó, não sabe o que está perdendo. E quando tem jogo do Vascão, o Empório sempre vira baile, principalmente no Rio de Janeiro, porque o Vasco não sabe o que é perder aqui no Rio. É, meu, papo de 6 meses, tá bom? Agora, para mim poder seguir aqui nas informações, vamos para essa daqui, galera, ó. Porque o Lyon parece que está ali namorando. Se lembra quando o Fabinho trouxe uma notícia que o John Textor não tinha desistido do Ryan? Foi exclusivo aqui do NTV, lá também do NTCast, que é, bom, a mesma coisa, sabe? São os nossos dois canais que nós temos aqui, eu, Fabinho, Deco. Hoje em dia tem o Chuchu, tem o Bruno, tem o Amadeu, tem o Fabrício, tem o Bruno Santana que está chegando aí. Cara, a equipe está crescendo e ainda tem a galera do Sandro Gama que está vindo junto, igual o próprio Sandro Gama, e também o nosso amigo que sempre está nos ajudando, o Leandro Mendonça. Mas o Fabinho trouxe essa informação e dentro dessa informação estava aqui, ó. Isso foi
no dia 27/9, há um mês atrás, John Textor não desistiu de contratar o Ryan. Pois bem, ontem saiu no GE, isso pipocou aí em todos os veículos, que o Lyon estaria interessado no passe do Ryan. Estão se falando em termo aí de 10 milhões, só que tem um detalhe. Fabinho voltou lá, falou com o staff do atleta que garantiu que, ainda que as conversas estejam bem encaminhadas com o Lyon, tem outros clubes também que estão tentando a contratação do jogador e tudo indica, tá, que o Ryan está indo embora assim no final do ano. Vamos ter que esperar. Bom, quem não esperou para poder aí, rapaz, matar a saudade da sua amada, para poder fazer um jantar, que não foi nem romântico, tá? Foi um jantar social, mas pelo menos aproveitar a sua folga, foi o protagonista, um homem que quase meteu um hat-trick contra o time do Bahia. Estou falando dele, Dimitri Payet. O elenco do Vasco recebeu 2 dias de folga. Ó, tá vendo? Quando corre, quando se empenha, quando tem entrega, ninguém vai vir para cá cornetar. Nunca vai ser a crítica pela crítica, só para mim poder reclamar aqui, ficar aqui igual um bobão, tentando jogar aqui o time do Vasco contra o próprio torcedor. Pelo contrário, quando merece, a folga foi merecida, fez uma grande atuação contra o Bahia e o Dimitri Payet foi ali, né, rapaz? No caso, captado por câmeras alheias que reconheceram ele, estava ele, a sua esposa, os seus filhos, e ele ainda levou o seu parça, o Maxime, para poder também experimentar a culinária brasileira. Vou tirar o áudio aqui, mas o vídeo tá aí, ó. Olha lá. Olha o Payet lá, ó. Payet, sua esposa e os seus filhos, juntamente com o Maxi, ó. Engraçado que o Maxi ali no vídeo, eu acho que a torcedora ou a pessoa que estava ali filmando não reconheceu. Mas o Payet, cara, figurinha já carimbada aqui no nosso Rio de Janeiro. E bom, e agora vamos falar um pouco sobre Libertadores. Léo, o que isso tem a ver com o Vasco? Cara, tem tudo a ver. O Atlético Mineiro ontem empatou com o River de 0-0 e já garantiu a sua vaga. Agora nós vamos aqui, hoje terá às 21h30 a semifinal, segundo jogo, Botafogo e Peñarol lá no Uruguai. Grande detalhe é que o Botafogo já deu-lhe uma chinelada, rapaz, uma massagem de 5-0 contra o Peñarol. E hoje os caras irão decidir se vão para uma final. Primeiro, se esses caras forem para uma final, por mais que a cabeça deles esteja no brasileiro, eles queiram ser campeão brasileiro, eles estão aí tendo plenas condições para isso. O Botafogo é o primeiro colocado hoje na tabela do Brasileirão, mas, irmão, desculpa, já muda o comportamento. Esse é o primeiro fator e o Vasco pode tirar vantagem disso. Segundo fator é que se lembra que nós falamos, olha, o G6 pode se transformar em G7. Pois bem, tá aqui mídia vascaína. O G7 já é uma realidade no Brasileirão. Caso a final brasileira se confirme na Libertadores de 2024, o Brasileirão terá oficialmente um G7 para a classificação da mesma Taça Libertadores de 2025. Isso ocorre em todas as hipóteses. De título da Copa do Brasil ou da Libertadores, abre-se uma vaga no G6 do Brasileirão em 2024. Porque o Império do Mal, se vence lá o Galo, que eu quero que o Galo seja campeão, sabe, em cima do Flamengo, tem uma outra possibilidade. Vai ter que jogar também uma final contra o Botafogo. E aí, no caso, poderia se abrir uma vaga. Se o Império do Mal vencer o Galo, abre-se uma vaga de G7. Se o Botafogo vencer o Galo, abre-se também uma vaga de G7. Se por algum acaso o Galo vença as duas finais, também abre-se uma vaga de G7, porque ele não pode ter duas vagas, porque ele teria uma vaga pela Copa do Brasil e outra vaga por onde? Pela Taça Libertadores da América. Então, de qualquer jeito, em qualquer cenário, se o Faísca hoje, pelo amor de Deus, né, não vai tomar de 5-0 lá, ou não vai tomar de 6. Eu não acredito nisso. Para mim, o Botafogo já está na final. E aí a tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou até dar uma espelhada aqui. Será que você está confiante? Vamos lá. Tabela do Campeonato Brasileiro 2024.
Vamos ver aqui. Tá aí, Botafogo de Futebol e Regatas está em primeiro lugar na tabela do Brasileirão Série A. Obrigado. Você também pode perguntar sobre times específicos. Ok. Então, já deixou aqui também, né, a sua participação aqui, a vozinha do Google. E, bom, vamos lá. Vasco está na 9ª colocação. Hoje o 7º é o Bahia. O Bahia está com 46 e o Vasco parou o Bahia e foi importantíssimo. Vamos ver quem o Bahia agora vai enfrentar daqui para frente? O próximo jogo do Bahia, meu irmão, próximo jogo do Bahia, vamos lá, vamos dar aqui uma observada. O Bahia pegou o Vasco e agora o Bahia enfrenta o São Paulo em casa, um outro jogo duro. O São Paulo também tem que pontuar. Então, quer dizer, depois o Bahia vai pegar o Juventude, depois pega o Palmeiras, ou seja, o Vasco tem que primeiro bater o Botafogo. É uma missão difícil? Gente, vamos ser honestos. É uma missão muito difícil, mas não é impossível, ainda mais porque o Botafogo está envolvido em várias competições. E o Vasco tem que fazer o seu dever de casa. Se conseguir, irmão, na moral, se conseguir dar-lhe uma porradinha no Botafogo, eu vou ficar muito iludido. Eu não sei vocês. Para mim poder seguir aqui, e olha só, deixa o feedback aí sobre se o meu áudio está vazando ou não, porque agora nesse momento eu não consigo nem me ver. Só aparecem as telas que eu coloco em apresentações aqui para vocês. Valeu? Estou testando aqui esse microfone, está dando uma instabilidade. A gente vai tentar a melhor configuração, mas isso tudo é para poder te atender melhor. E estamos aqui, no espaço aqui da nossa sala de casa, porque o nosso cenário lá embaixo começou a ser montado, meu irmão, e vai ficar maneirinho, só para você poder participar junto comigo aí de muita coisa. Voltando para cá, o blog do Garone, entregando aqui a pontuação do Vasco no Brasileiro e destacando o senhor Rafael Paiva. Com 43 pontos, na 31ª rodada, o Vasco vem tendo a sua 5ª melhor campanha da história dos pontos corridos, desde que o Campeonato Brasileiro assumiu o formato atual com 20 clubes. O desempenho perde apenas para o time de 2006, finalista da Copa do Brasil, e 6º lugar no Brasileiro, o de 2011, que foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro, o de 2012, depois veio o de 2017, que ficou ali em 5º lugar, 2017, nós ficamos na 8ª colocação. Então, quer dizer, até esse exato momento, na 8ª não, desculpa, na 7ª, até esse exato momento, de todos os campeonatos brasileiros de ponto corrido, o Vasco está ali pelo menos com a 5ª melhor campanha. E isso daí só me dá mais esperança de acreditar, porque nessas campanhas, nessas 4 campanhas que nós falamos aqui, o Vasco sempre pegou uma vaguinha de Libertadores. Lá em 2017, em 2017, o G6 virou G7. E ainda falando do Rafael Paiva, tá aqui, Paiva tem números incontestáveis no Vasco. O Digão é que gosta quando eu entro nessas matérias. 21 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 57% de aproveitamento, 29 gols marcados, 22 gols sofridos, 8,3 finalizações para marcar, 12,6 finalizações para sofrer um gol. Então, nós já temos esse atenuante a nosso favor, que o Vasco vem muito bem com o Paiva. Um outro atenuante que me faz acreditar que esse Vasco vai pegar uma vaga de pré-Libertadores, pelo menos, é que esse grupo está fechado. As imagens da Vasco TV flagraram ali não só o Hugo Moura, não só o Léo, não só o Paulinho, mas também o Verratti estava ali naquela pré-eleição, antes do jogo, fazendo aquela corrente com os jogadores. Jogo esse que foi contra o Bahia, aonde o Léo e o Hugo Moura não puderam estar. O Hugo Moura, suspensão, o Léo e também o Paulinho em processo aí de transição. O Léo andou sentindo dores, por isso não atuou. E o Verratti também estava suspenso. Bom, pelo menos o Hugo Moura e o Verratti voltam para a próxima partida. Pô, seria muito maneiro, né? Já ver o Paulinho já treinando com os jogadores e já ser relacionado, assim como o Jair, que entrou na última partida e usou um pouco da sua experiência para tirar o ímpeto do Bahia, teve ali cavando algumas faltas, segurando
o tempo para o relógio poder andar, né? Porque parecia também que não acabava nunca aquele jogo. Para mim poder seguir outro também que estava sob suspeita de atuar ou não contra o Botafogo, que teve muito bem contra o Bahia, é o nosso Ryan. Mas o Fabinho foi lá, apurou, o atleta saiu do jogo contra o Bahia com dores, mas foi apenas uma pancada. Deve estar à disposição já contra o jogo do Botafogo. Fabinho, juntamente com o Deco, e ali o Bruno tiveram apurando. Agora, falando de folga do Vasco da Gama, bom, o Vasco deu 2 dias de folga para o seu elenco. Só tem um detalhe, a partir de quinta-feira acabou a brincadeira, acabou o chinelinho, porque de quinta a segunda-feira, todos os dias pela manhã, treino no CT Moacir Barbosa. Então o elenco do Vasco se reapresenta amanhã, na parte da manhã, para começar já a avisar a preparação para o jogo contra o Botafogo. E o atleta Matheus Carvalho, que passou pelo STJD, pegou um jogo de punição já cumprido. Então é outro atleta que estará à disposição contra o Botafogo. E o Matheus Carvalho voltou a exibir aquele futebol que nos fazia o elogiar sempre que ele atuava. Teve muito bem aí, chamava ele até de Coconut, de Cocô Zidane, lá ele, né? Mas era, né? Uns chamavam, né, de, como é que é? Modric Cocão, algo desse tipo. Então, quer dizer, parece Tony Kroos da Colina, ou Cocão Kroos, tinha umas resenhas dessas. Então, quer dizer, Cocão, bom, atuou bem, vai estar também à disposição e é mais um jogador que pode ajudar demais. Agora, para essa partida, o árbitro escolhido pela comissão da CBF foi Bruno Arleu, carioca, apitará no Newton Santos, aonde nós vamos estar transmitindo diretamente do Engenhão, ao vivo, sem delay. Estaremos na cabine, igual estivemos nesse jogo do Bahia. E detalhe, tá? Esse ano, eu não sei o que é derrota. Eu não assisti uma derrota do Vasco no estádio, nem como torcedor e nem como imprensa. Então eu espero demais que esse torcedor que tem uma credencial na imprensa esteja ali para torcer, também para fazer o nosso trabalho, e quem sabe, né, rapaz, trazer mais 3 pontinhos que seriam essenciais para as nossas pretensões. Seria muito maneiro ver o Vasco o ano que vem jogando uma Libertadores. Mas aí, quer dizer, o Bruno Arleu será o árbitro dessa partida. Eu queria saber da sua opinião. Carioca, tá, cara? Olha, me dá até medo. E tem muita gente já incentivando o Geraldão a voltar ao CT amanhã, porque depois que o Geraldão apareceu, os homens correram demais nesse jogo contra o Bahia e estão aqui, de repente, sabe, aí dando os méritos de toda essa intensidade ao Jacaré Geraldão, que fez uma visita lá no CT Moacir Barbosa, bom, antes da partida contra o Bahia. E agora, tratando de um assunto um pouco mais sério, está aqui, ó, potencial construtivo. Lá o Mídia Vascaíno veio com o Mídia Vascaína veio com esse vídeo muito importante do vereador Pedro Duarte, que cobrou esclarecimentos sobre a atual situação do potencial construtivo. Vamos ver qual é essa cobrança. E aí você deixa a sua opinião se ela é justa ou não, mas que cobrou na cara do Pedrinho e da sua administração, meu irmão, isso cobrou. Olha só. Que acompanha o processo da reforma de... Amigos e amigas, saudações vascaínas. Aqui quem fala é Pedro Duarte, vereador reeleito na nossa cidade e que acompanha o processo da reforma de São Januário, do nosso estádio, da nossa casa, desde o início. Eu fiz hoje um ofício à Prefeitura do Rio de Janeiro questionando sobre o andamento da venda do potencial construtivo que nós aprovamos dentro da Câmara. De alguma das perguntas que eu fiz, quanto do potencial já foi certificado e vendido, se o conselho que foi criado para acompanhar já foi formado, caso positivo, quem são os membros, caso negativo, qual é a perspectiva de que isso venha a acontecer, se o decreto que regulamenta essa lei para que ela possa funcionar plenamente já foi editado e quantas reuniões foram realizadas entre a Prefeitura e o clube desde que a lei foi aprovada. É muito importante que esse processo ande o mais rápido possível. Aprovar a lei foi um passo
fundamental. Só que o que de fato vai fazer o nosso estádio ser reformado e que a gente possa, em 2027, estar lá no Caldeirão, juntos, reformado, moderno e maior do que é hoje, vai ser se o potencial construtivo for certificado, vendido e o Vasco possa, enfim, avançar nessa obra. E podem contar comigo atento e em cima desse assunto. Atento e em cima desse assunto. Promessas do vereador Pedro Duarte. E eu queria saber da sua opinião, porque parece que o processo realmente está meio, sabe, demorado, ninguém fala mais nada, parece que está caindo no esquecimento. Eu tive até conversando com uma pessoa, cara, que eu tô aqui, sabe, cara, analisando, será que vai ter realmente aí as obras, né? No caso, vai ter obra em São Januário já a partir de dezembro, quando terminar o Campeonato Brasileiro, vão começar ali. Ai, meu Deus do céu, como eu amo esse estádio, mas entendo que a modernização e a ampliação é necessária. E aí, cara? Ninguém fala nada? Agora, você acha que a rapaziada do Vasco não apareceu para falar? Não sobre o potencial construtivo, mas depois dessa notícia aqui do Lauro Jardim, que a Justiça dá aval à mediação e suspende por 1 mês as cobranças ao clube, e o Vasco comemorou, por quê? Todos os credores, de todos os lados, tanto clube de futebol, jogadores que cobram na justiça, fornecedores, ninguém vai poder cobrar o Vasco por 1 mês. E detalhe, de repente, podem sim conseguir estender esse prazo de 1 mês para 2. E aí só se resolver essas cobranças a partir de janeiro. Isso aí é um dos planos dessa diretoria que teve comemorando e teve falando a respeito disso. O Vasco está passando, neste momento, por um grande processo de reorganização interna. Quem vai falar isso aqui é o CEO do Vasco da Gama, Carlos Amodeu. Vamos ouvir. Olá, bem-vindos à Vasco TV. Hoje, nessa série de entrevistas sobre o processo de reestruturação do Vasco, eu recebo Carlos Amodeu, CEO do Vasco SAF. Eu queria começar entendendo essa carta aberta assinada por você e pelo Pedrinho, que fala de reestruturação. Como isso vai acontecer? Bom, a reestruturação no Vasco ela já começou há cerca de alguns meses atrás, cerca de 3 ou 4 meses atrás, a partir do momento em que houve a concessão da medida liminar, né, que afastou a 777 do controle acionário do clube, e nesse momento se iniciou um processo de reestruturação em todos os diferentes setores do clube, sob a liderança do presidente Pedrinho. Desde a reestruturação desportiva, né, com a retomada do protagonismo desportivo do Vasco em diferentes competições, até a reestruturação financeira, passando pela reestruturação comercial, passando pela reestruturação administrativa e assim por diante. Ou seja, o clube está passando, neste momento, por um grande processo de reorganização interna. Você pode mandar a sua pergunta, um vídeo de até 30 segundos, na horizontal, para esse e-mail que aparece aqui na tela. Ou seja, o Vasco está fazendo uma série de cortes com uma entrevista que foi feita com a diretoria do Vasco da Gama, que está cuidando dessa SAF. E ele voltou aqui, sabe? O Carlos Amodeu voltou para dizer que o torcedor pode ter tranquilidade. Depois daquela carta falando que 2025 não seria fácil, que nós teríamos que apertar o cinto, que seria um ano ali, mais uma vez aquele papo, sabe? Um ano de reorganização, aonde teria que cortar gastos e tudo mais, folha teria que ser reduzida. Bom, segundo o Carlos Amodeu, não é bem assim não, tá? Torcedor, calma, já viu aquele placar de São Januário? Torcedores, calma, pode ficar tranquilo, que parece que não vai pegar nada. Vamos ver. Bom, se botar som melhora, né? E a medida cautelar? Agora vamos lá. E aí, o que é exatamente a mediação e a medida cautelar? A mediação é um processo organizado, né, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas, que estabelecerá um ambiente de negociação do Vasco junto aos seus credores para a equalização das dívidas existentes hoje no Vasco. Ou seja, vai facilitar um pouco mais essas negociações.
Seria um facilitador, seria esse o objetivo? A Fundação Getúlio Vargas atuará como grande coordenador deste processo de mediação, né, e será o moderador das negociações que serão conduzidas entre o Vasco e os seus credores para que a gente possa encontrar um denominador comum e uma equalização das atuais dívidas do Vasco num ambiente extrajudicial. Mas aí, Amodeu, surge uma dúvida na cabeça do torcedor. Até que ponto essa mediação pode impactar no salário dos jogadores ou nas contratações? Essa é uma ótima pergunta e a gente pode dar tranquilidade para o torcedor vascaíno de que a mediação não afetará em absolutamente nada o trâmite das questões relacionadas ao departamento de futebol do clube. Ou seja, todos os salários serão pagos rigorosamente em dia, a gente não vai ter nenhum impacto negativo, seja em contratações de atletas ou outros negócios que o departamento de futebol esteja realizando. Você pode mandar a sua pergunta, um vídeo de até 30 segundos, na horizontal, para esse e-mail que aparece aqui na tela. Se ligou que eu já salvei esse vídeo? Porque, cara, olha só, eu só vou esperar, só vou esperar 2025 no processo de contratações, pagamento de salários. Eu não quero mimimi, irmão, porque, segundo o CEO do Vasco, nós podemos ali continuar tranquilo, vamos continuar tranquilo, porque parece que isso não vai afetar em nada ao planejamento para 2025. Tá salvo aqui, bonitinho. Léo, acabou? Não acabou não, porque agora quem vai aparecer aqui é o homem que é o CFO do Vasco, falando sobre o RCE e mandou um recado para todos os credores, jogadores. Olha só, não adianta se bater, vocês vão ter que esperar. Eu sei que devo, pago quando eu puder. Hoje, na série de entrevistas sobre a reestruturação do Vasco, eu recebo o Rafael da Viana, apresentadora. CFO do Vasco SAF, esclarecendo todas as dúvidas. Vamos lá, ué. E aí, como é que fica o RCE, por exemplo? Bom, o RCL faz parte dessa renegociação. Nos próximos 60 dias nós teremos negociação com esses credores para tentar melhorar o pagamento. Eu sei que é muito ruim para quem espera algo a receber ter que renegociar isso, mas acredita em mim, é isso, ou o Vasco poderia quebrar, que seria horrível, e você não iria receber nada. Então, é essa visão que tem que ser aceita por todo mundo. Infelizmente é duro, mas é isso. Você pode mandar a sua pergunta. Ou seja, essa é a visão, o Vasco quer quebrar, e você nem ia receber nada. Então, meu irmão, boca calada, aceita que dói menos, entra na fila. Porque Léo acabou. Eu falei que os caras iriam aparecer, meu irmão. Agora foi o Felipe Carregal falando a respeito... Totalmente surreal. Na Vasco TV você vai acompanhar. Olha só, agora ele vai falar como eles encontraram o clube. Por isso de todas essas medidas. Acompanhar a entrevista do vice-presidente jurídico do Vasco, esclarecendo todas as dúvidas sobre o processo de reestruturação do clube. O que vocês do CRVG encontraram quando assumiram o Vasco SAF e o que levou a essa decisão de pedir a mediação? É importante, para te responder isso, Vanessa, a gente fazer aqui um breve retrospecto, tá? Eu lembro que no começo do ano, quando a gestão ainda 777 publicou o balanço da SAF, era um balanço horroroso, tá? Era um balanço tão horroroso que, à época, um jornalista me questionou sobre esse balanço e eu falei, olha, na minha opinião, isso é uma bomba relógio, ela vai explodir porque só estão enxugando gelo. E fomos criticados por isso à época. Vocês estão atrapalhando, vocês estão causando confusão. E quando nós assumimos o controle da SAF, a situação ela não era gravíssima, ela era muito grave, ela era temerária. Tá? Por quê, Vanessa? Porque a Vasco SAF ela nasce devendo 700 milhões de reais. Tá? Essa foi a operação que o Vasco fez com a 777. Então, se você tem uma empresa, se você é o gestor de uma empresa que está devendo 700 milhões de reais, o que você precisa fazer? Pagar. De alguma forma. Tá? O nome disso é gestão ativa da dívida. Isso não estava sendo feito. Você estava devendo 700 milhões de reais e você não tinha uma gestão ativa disso. Que seria negociar, aproveitar um grande aporte para negociar melhor. Você tinha grande oportunidade. Você tinha dinheiro novo na mesa. Você podia... A 777 podia ter feito essa mediação com dinheiro novo. Ela teria resolvido o problema do Vasco. Não fez porque não quis, não era interesse deles, nem da 777, nem dos gestores antigos da Vasco SAF. Eles não tinham interesse em resolver o problema do Vasco. Você vê o que o City fez lá no Bahia. Rapidamente, eles com uma gestão ativa da dívida, eles pagaram a dívida do clube. A dívida é o pior problema dos clubes de futebol, todo mundo sabe. Por
que não foi feito? Então, assim, a situação era gravíssima. E para piorar, além de não pagar a dívida antiga, eles tiveram, não sei como, assim, eles conseguiram gerar mais dívida para frente. Então, assim, é impagável. Assim, um negócio absolutamente surreal. Eles perderam a grande oportunidade de resolver de forma definitiva o problema do Vasco. E não fizeram porque não tinham nenhum interesse. Nenhum. Você pode mandar a Detalhe, acusações aqui feitas pelo Felipe Carregal, tanto para a SEB, como para quem administrava o clube aqui. Aí eu vou botar, né? O senhor Luiz Mengo, o senhor Lúcio Barbosa, o senhor Jorge Salgado. E que delícia, hein? Bom, falou em alto tom que os caras não conseguiram fazer esse tipo de ação e não resolver a dívida do Vasco, como fez lá o Grupo City com o Bahia, porque eles não quiseram. Então, cara, olha, vamos ver o que mais rola aí dessas pílulas, né? Acho que a verdade é essa, dessas pequenas entrevistas aí, desses pequenos pronunciamentos ou esclarecimentos, enfim, desses cortes que está saindo lá na Vasco TV. Mas, contudo, eu queria a sua opinião sobre isso tudo. Não vou deixar a minha, que senão é mais meia hora aqui de vídeo, porque, olha, rapaz, todo final de ano é a mesma história. Vendendo ou não, com novo dono, sem novo dono, pegando de volta. Vascaíno fica sempre assim. O que será do amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? Então, é exatamente isso aí. Ninguém sabe, né? Aquele sambinha, acho que da Bete Carvalho. Bom, os antigos aí, coroa, né, irmão? Aí, 50 anos, pô. Que é o quê? Respeita a minha história. Contudo, porém, eu volto aqui hoje só no NTCast. Quero deixar um abraço para todos vocês, um agradecimento. E, ó, domingo, às 20 horas, live de agradecimento dos 100 mil inscritos aqui nessa bagaça. E eu só tenho a te agradecer, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus e até amanhã. E, ó, deixa sua opinião aí, paizão.